Será que tá funcionando? É assim que é? Será que é assim? Ah, bacana. É assim, gente? Dá um ok aí. Tá funcionando? Ai, tô nervosa. Ai, tô passando mal. Ai, tá dando? Ai, meu coração tá disparando. Que bom! Mais gente, mais que a minha mãe tá aqui, ó, obrigada. Minha mãe, inclusive, não está. Ah, bacana. Ai, pera, tenham paciência comigo. Ai, como é que é? Ai, tô nervosa. Cadê? Tenho que convidar por aqui, né? Deixa eu ver. Ai. Cadê? Eu quero um TI pra mim. Eu preciso de um TI. Cadê Ricardo? Será que Ricardo já tá aqui? Deixa eu ver se Ricardo tá aqui. Ricardinho, cadê você, meu filho? Vem ajudar a gente nessa relação. Quem disse que casamento é difícil, não sabe o que é relação com a comida. Esse relacionamento, sim, é complicadíssimo. Cadê? Cadê Ricardo? Põe o óculos, tá vendo? Já não tô mexendo inteligente. Tem que colocar mesmo, vou pôr. Oi, Elisa. Calma aí. Cadê o Ricardo? Ah, tá aqui. Ai, meu Deus, deu certo. Ai, vai dar, agora vai. Ai, tô tão feliz que eu não tô sozinha. Opa! Oi! Tudo Tudo bem? bem? Deixa eu arrumar as coisas aqui. Pera lá, vocês estão me Tá ouvindo bom. bem? Como é que tá o Tá, áudio? tá tudo Tá certo. Você tá me tranquilo? ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá. Gente, Ricardo, obrigada por você ter aceitado o convite. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma live. Eu sempre participei agora de 2 lives. E na semana passada tudo mudou no domingo. Para quem não sabe, o Ricardo, ele nunca me atendeu, mas ele me ajudou muito, mesmo sem saber, pela internet, com o Instagram dele. No domingo, por que que eu te chamei aqui para conversar? Porque eu fiz um post, porque pela primeira vez eu tinha comido um pudim sem ter peso na consciência, sem me sentir mal por isso. E eu tenho distúrbio alimentar e de imagem há 20 anos. Então, assim, quando você faz as pazes com a comida, é um clique que dá e você fala, uau, dá para ser feliz, né? E aí eu falei, eu acho que e eu recebi tantos comentários, Ricardo, desde pessoas que me apoiando e muitas pessoas falando que passam pela mesma coisa. E aquilo me preocupou tanto, mais tanto, porque até então a gente acha que é só a gente que passa, né? E aí eu vejo que assim, a obesidade, a gordofobia, graças a Deus, ela está sendo muito falada. E a anorexia, eu vejo que ela não é muito falada, porque a anorexia, quando a gente pensa numa pessoa anoréxica, a gente sempre pensa numa pessoa que ela tá muito, muito magra, que ela tá tipo assim, Cadavérica, exato. E é. não é bem por aí, né? Tem muitas pessoas com traços anoréxicos e bulímicos que são, aparentemente, um magro saudável. Só que a gente não sabe o quanto aquela pessoa passou para estar ali. Então, exatamente por isso que você me ajudou muito nesse processo. Quero que a gente fale sobre isso, porque a gente precisa ajudar outras pessoas que às vezes nem sabem que tem distúrbio. Ou que tem esse problema, essa relação aí mal resolvida, Ricardo, com a comida. Eu falo que quem fala que casamento é difícil, o relacionamento com a comida é o pior, é o mais difícil da vida. Porque ele sim é para Inclusive, sempre. exatamente, é isso que eu falo para os meus pacientes, né? Duas relações que vão ser para a vida toda é a que você tem com a comida e com o corpo. Então seria interessante se você tiver uma relação pacífica e de paz, né? E a partir do momento que comer acaba tirando a sua paz, alguma coisa aí não está certo. E infelizmente é como você trouxe, é muito comum e tem muitos comportamentos nada saudáveis que a gente vê e acha que não, mas é porque a fulana é magra ou o fulano é magro que pronto, a pessoa é saudável. E não, né? O que ela faz, né, para estar ali. Ricardo, mas antes de a gente começar, fala um pouquinho sobre você. Você é nutricionista, você tem especialização em comportamento alimentar. É Isso. Bom, isso? deixa eu apresentar para o pessoal aqui do seu Instagram. Meu nome é Ricardo, sou nutricionista, gosto de comer.
Sou formado há 2 anos e fiz pós em comportamento alimentar. E também tive uma trajetória bastante difícil com a comida e acredito que por conta de eu ter tido compulsão alimentar e ortorexia, eu acredito que isso tem tudo a ver com a trajetória que eu estou hoje aqui. Né? E geralmente quem trabalha com comportamento alimentar, com transtornos alimentares, são pessoas que já tiveram até então. E eu acho que, pelo menos na minha experiência, isso me ajudou bastante a ter empatia, sabe? De eu ouvir daquele paciente dizendo como é para a pessoa ter, por exemplo, compulsão alimentar. E se eu passei por aquilo, eu realmente consigo entender a dor da pessoa. Né? Então, por mais que eu tenha tido essa história bastante conturbada com a comida e com o corpo, eu vejo que isso acaba refletindo também na forma como eu trabalho. E me conta uma coisa, Ricardo. Eu, por exemplo, eu comecei ali o meu distúrbio de imagem quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, assim. Que ali eu comecei porque eu acho que, eu não sei se eu estou errada, mas o que eu entendo? Que é por você querer se encaixar num padrão que você começa a ter esses problemas com a comida. Então, assim, eu, por exemplo, no início eu era muito magra e eu queria ter um padrão que as minhas amigas tinham de corpo, então eu tomei remédio para engordar. E aí, depois disso, eu vi que o que era aceito era ser magra, então voltei, engordei 15 quilos com remédio, depois entendi que para ser aceito eu tinha que ser muito magra, então eu comecei no processo inicial de não comer. É uma coisa, e o não comer é uma coisa tão triste que só quem tem chega nesse bloqueio, e você sabe, né, Ricardo? Eu lembro que as pessoas choravam para eu comer e eu desmaiava de fraqueza e eu não conseguia comer. É uma coisa assim, é absurdo, né? Você deve ter várias pessoas que devem ter passado pelo que eu passei. E eu fico muito triste de ver tudo. Por que eu tô falando isso? Porque a gente é influenciado por tudo que falam pra gente. Exatamente porque eu vi as pessoas, então você vai querendo ser aceito. E eu comecei, então passei por essa situação de anorexia. Depois fui para ortorexia, então era o saudável, fui tratada, diagnosticada como anoréxica. E depois que tive meus filhos, eu comecei a querer voltar ao corpo. E nesse voltar ao corpo foi exatamente na época das influencers de fitness, né? De força, foco, fé. E isso, então eu achava que eu estava arrasando, que eu estava saudável, mas eu não estava saudável, eu me privava, eu ia no restaurante, só queria comer frango e salada, eu me negava, meu filho veio com alguma coisa na boca, um carboidrato, eu desesperava. Então, assim, são várias fases que a gente... que a doença ela tá sempre ali, né? Mas eu não sei se eu tô errada, mas eu sinto que é uma coisa muito de não aceitação nossa e de querer ser aceito pelo outro. É exatamente isso. Né? Se a gente for parar para analisar, geralmente quem busca emagrecimento ou mudar o corpo, isso não é uma regra, mas muitas das vezes a pessoa não está querendo buscar um corpo magro. A pessoa não está preocupada com a estética magra. A pessoa quer o que aquele corpo magro vai trazer para a vida da pessoa. Né? Então, é o que dizem pra gente, de que quando eu for magro, eu vou ser aceito, vou ser amado, vou ser desejado. Né? Se a gente está falando sobre o universo feminino, que isso vem tudo por conta do machismo, gordofobia, e por isso que é importante a gente conversar sobre isso, tudo tem essa raiz. No final das contas, tudo que a gente faz é buscando aceitação e a gente quer ser amado, ponto. E a gente tem muito essa ideia porque a gente está o tempo todo recebendo essa informação de que o bonito é ser magro e tudo que foge desse padrão é desleixado, né, é uma pessoa que não tem saúde, etc. Isso faz com que a gente, muitas das vezes, coloque a nossa própria saúde em risco. Né? E aí, bem como você trouxe, eu acho até interessante a gente pensar justamente sobre essas questões de que estética e saúde são coisas distintas. Não quer dizer que a pessoa é magra, que essa pessoa é saudável. Assim como não quer dizer que a pessoa é gorda, ela é uma pessoa doente. Né? Então, tem alguns estudos que mostram ali pra gente que o que vai determinar a saúde do indivíduo é a pessoa
ter uma boa relação com a comida, então comer de forma variada e equilibrada. Se a pessoa faz atividade física de forma prazerosa, então não é de uma forma compensatória, porque também tem essa questão de, nossa, mas fazer atividade física é show de bola, mas como é que eu estou utilizando esse exercício físico? É para compensar o que eu comi? Né? Então tem Exato. esse ponto. Né? Que também, e essa questão do emagrecimento, gente, eu vou falar sempre para ser magra, eu vou ser feliz, que é o que você falou ali, que é o que as pessoas buscam. Eu comecei assim, a minha trajetória foi o fundo do poço, assim, foi porque eu tinha um peso e eu falava assim pro meu personal, olha só, quando eu tinha 62 quilos, eu tenho 1,80 m. E eu falava assim, olha, quando eu chegar a 60, você ser super feliz. Menos 2 quilos e aí acabou, tá ótimo. Aí cheguei no 60. Aí eu falei, ah não, um 58, só mais uma secada, só pra dar uma secada. Secada, 58 quilos. Secada, 56, 54, 53, 52, 51, 50 quilos. E assim, a felicidade nunca chegou, o pote de ouro nunca esteve lá no fundo, né? Nesse poço onde eu me coloquei. E é muito louco porque você não enxerga, né, Ricardo? Você não enxerga, você vai indo, vai indo. Aí o que aconteceu com 50 veio a compulsão alimentar. Que assim, ela é absurda, porque você. Aí o que aconteceu? Eu comecei a comer de novo, compulsivamente, comi. E o que eu comecei a fazer? Malhar, 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 malhar. Até que um dia, para compensar. Então, eu malhava para comer e comia e descia e corria assim 15, 20 quilômetros, tendinite, problemas, 1 milhão de coisas. E muitas coisas que a gente que ditam, tipo assim, eu vejo, Ricardo, por isso que eu resolvi fazer essa live, porque é incentivado. A bulimia, ela é incentivada. Então, assim, eu fui descobrir que bulimia não Em era só nome você da vomitar. saúde, isso que é o pior. Em nome da saúde. Eu fui descobrir que a bulimia não era só vomitar lendo um artigo. E eu chorei, porque eu falei, meu Deus, eu sou bulímica. Porque eu já comia pensando em queimar. Ou me preparava para comer. Passava o dia, assim, 1 hora de corrida, 15 quilômetros, que é todo mundo faz, mas com tendinite, me machucando. Tipo assim, isso é saúde, né? É aí que a gente quer chegar. Então, assim, é muito louco, porque essa questão da compulsão, até abri uma caixa de pergunta aqui e foi uma das coisas que perguntaram como não ser uma pessoa compulsiva, né? Como comer no limite ideal, se satisfazer, achar esse ponto de equilíbrio. Exato. Essa pergunta é interessante, que primeiro, dependendo da pessoa, se a gente está falando sobre pessoa que tem transtorno alimentar, é fundamental a pessoa buscar pelo menos 3 profissionais. Nutricionista, com foco em comportamento alimentar e que tenha manejo também de transtornos alimentares, não é qualquer nutricionista, que às vezes o próprio profissional pode intensificar o quadro da pessoa. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar. Segundo, psicólogo. E terceiro, psiquiatra. Né? Então, dependendo de quem a gente está falando, essa pessoa precisa de ajuda profissional. Né? Agora, falando sobre a questão da alimentação. Primeiro ponto que eu acho importante a gente deixar bem claro, que restrição gera compulsão. Então, se eu falasse para você assim, vamos supor que tivesse esse poder também, tá, Thay? E eu chego para você e falo o seguinte, hoje é quarta-feira, tá? Até domingo você vai poder comer o que você quiser. Pode comer hambúrguer, batata frita, chocolate, tá tudo liberado. Só que até domingo. Na segunda-feira, hashtag Foco, Força e Fé, você vai fazer uma dietinha e vai viver à base de folhas e frango grelhado. Te pergunto, o que provavelmente vai acontecer contigo nesse período aí, depois que a gente acabar a live, até domingo? Eu vou comer, desesperadamente. Porque isso é uma coisa. Eu convivo com meu marido, briga com a balança há muitos anos. E ele é assim. Então, quando ele vai pro médico dele, ele já fala: eu vou ficar 2 dias. Agora, sabe? Tipo, agora eu vou largar a mão, porque daqui a 2 dias eu vou voltar, sabe? Ao foco. E não só ele, várias pessoas já ouviram falar isso. Mas, gente, você vai no nutricionista amanhã? Por isso eu vou comer tudo hoje, porque depois ele vai me cortar. Exato. E aí, por exemplo, que a forma que eu trabalho é bastante diferente do método clássico. Por quê? Primeiro, é importante entender que dieta não funciona. Né? Já tem estudos mostrando aí
que a longo prazo a gente não consegue sustentar aquele emagrecimento ou aqueles resultados que a pessoa conseguiu adquirir até então, né? Então, tem um estudo muito interessante publicado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, falando pra gente o seguinte: 95% das pessoas que fazem dietas, elas perdem peso, e ok, só que elas reganham todo o peso no intervalo de 6 meses a 2 anos. Então, o reganho de peso é esperado. E aí, eu acho muito cruel você falar para a pessoa que se você tivesse mais foco, força e fé, ou se você tivesse mais disciplina, você com certeza conseguiria. Gente, a dieta não avalia a questão psicológica. A dieta não avalia a questão social. Porque, por exemplo, se eu estou de dieta, estou fazendo, sei lá, low carb com jejum intermitente, que for. Meus amigos, vamos supor que não tem pandemia também, tá tudo tranquilo, vida normal. Meus amigos me chamam para fazer, por exemplo, um hamburgão. Como é que eu vou se eu estou de dieta? Então eu começo a deixar de ir em lugares por estar de dieta. Ou então também tem essa questão de eu ter essa dicotomia de pode e não pode, e é óbvio que eu vou me inclinar muito mais por aquilo que é proibido. Então a compulsão alimentar, ela tem muito esses dois aspectos da restrição e também de uma questão da pessoa ter dificuldade de lidar com algumas emoções e acaba utilizando a comida para preencher aquele vazio emocional, né? Então, é bem essa ideia. Experimenta, por exemplo, ficar 5 dias sem colocar uma gota de água na sua boca. No 6º dia, você vai querer o quê? Tomar toda a água do mundo. Você vai querer se jogar numa piscina potável e beber tudo que puder, né? Então, provavelmente você não vai querer tomar um copinho de água só, né? Então, quanto mais eu estou restritivo, pior é. E eu lembro que eu entrei no seu perfil, que eu tava bem no auge do rolê, então eu tava assim, atrás de todos os nutricionistas, assim, ai não, olha só, é comer de 3 em 3 horas, é meia castanha, eu pesando comida, eu tava arrasando, né, na época, me achando, e caí no seu perfil, não sei como. E aí eu lembro que sabe por que eu te segui? Pra ser hater. Eu segui pra ser hater, porque eu não sou, mas na minha mente eu era hater. Porque eu falei, como que o nutricionista, porque eu lembro que você falava assim, ó, eu acho era um post da tapioca e do pão francês, que você falava que podia, que era a mesma coisa, porque eu amo você, porque você sempre fala você é irônico, assim, com as coisas. Eu adoro a ironia. Eu acho que é uma forma da gente pensar e rir ao mesmo tempo. E eu lembro que você falou alguma coisa do pão francês. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, eu vou seguir esse cara. Porque, assim, uma hora eu vou comentar. Uma hora eu vou. E aí eu comecei a ver. Eu falei, cara, olha, ele talvez tenha razão no que ele tá falando. E eu comecei a acompanhar aquilo. E ia me questionar, assim, sabe, Ricardo? Óbvio, eu faço a yoga há muitos anos, meditação. Eu tenho essa busca aí faz 8 anos de autoconhecimento. Venho nisso. E óbvio, isso aliado à informação. Então, é o que eu falo, a gente se amar, a gente se aceitar da forma que a gente é. Porque, enfim, né? A gente acaba... Por que eu falei isso? Ah, não, porque eu tava no teu perfil e tal, e tava atrás disso, acabei te achando. Então, assim, aquilo, eu gosto muito da forma como você coloca a nutrição, que é de tudo, né? Então, assim, você pode comer de tudo, que é o que você falou. A gente tem jantar, vai num bar com os amigos. Eu jantava antes de ir pro jantar dos meus amigos, Ricardo. Você chega num nível que você fala assim, ah, tá. 10% de gordura, né? Que isso também era uma outra coisa, que é tipo assim, atestava caráter, né? Ah, quantos por cento de gordura você tem? Na academia atesta caráter. A pessoa que tem mais de 12%, ela é linchada na academia. Então, assim, eu sempre gostei dessa forma que você lida. Só que eu vi no seu perfil que algumas pessoas falam que você romantiza a obesidade. Eu queria que você me falasse sobre isso, assim, como é que você lida com essa crítica e qual que é o panorama que você faz disso tudo, assim? Então, bom, vamos primeiro partir do princípio, né, que trazendo algumas informações, a gente vê que a cada ano que passa, as pessoas estão mais pesadas, né? Tem um dado, não sei se foi em 2016, do Ministério da Saúde, mostrando que 56%, se não me engano, das pessoas estão com sobrepeso e obesidade no Brasil. Então, o que eu estou falando? Que mais da metade da população brasileira está com sobrepeso e obesidade. E aí, pensa aí, no seu círculo de amigos, nas pessoas que você conhece, a galera do Instagram, tá todo mundo de dieta. Todo mundo está fazendo dieta. Começa a cruzar esses dados.
por que então que se está todo mundo de dieta, a obesidade só está crescendo cada vez mais? Tem um estudo também muito bacana, publicado na revista The Lancet, que é uma das revistas mais conceituadas no meio de saúde, que mostra que pegou vários países, quase que todos os países, 188 se não me engano, mostrando o seguinte: 0 países foram suficientes e capazes de reduzir a obesidade no mundo. Então a gente tem que partir primeiro desse princípio que o que está sendo feito hoje não está funcionando. Na verdade, as pessoas acabam engordando por fazerem dietas. E eu sei que isso pode parecer muito bizarro para quem está ouvindo a gente, fala, esse cara tá muito louco, e eu super te entendo, mas é justamente isso que acontece. Né? Quanto mais dieta a pessoa faz, o que acontece? A pessoa quer emagrecer. Beleza, faz uma dieta low carb, perde ali 5, 10 quilos. Quando a pessoa para de fazer, o corpo entende que acabou de passar por uma espécie de restrição muito agressiva. Ele vai fazer de tudo para você voltar a ganhar todo o peso que você perdeu, só com uma margem de segurança. Então você vai voltar a ganhar não 5, 10 quilos, você vai ganhar 6 ou 12 quilos. Daí a pessoa entra em tilt. O que acontece? Poxa, já que eu emagreci 10 quilos, eu só fazer de novo a dieta. E fica nisso o tempo todo. Né? Então, primeiro ponto é esse, que o que está sendo feito hoje não resolve. Só agrava mais os problemas com relação à imagem corporal e também a relação que a pessoa tem com a comida. Segundo ponto, que é essa tal romantização da obesidade. Primeiro, eu adoro ouvir isso. Eu fico rindo Sim, bastante. Eu vi que tentia bastante. Eu falei, olha o cuidado. Essa é o meu haterzinho lá de trás, vai perguntar pra ele. Exato. O que acontece? As pessoas têm muita dificuldade, né, de entender que quando a gente fala e questiona o emagrecimento, automaticamente as pessoas acham que, por exemplo, eu sou contra o emagrecimento. Não tem nada contra o emagrecimento, gente. Primeiro, tá tudo bem você querer emagrecer, não tem nenhum problema, não é pecado. O que a gente precisa questionar é justamente se esse emagrecimento vai trazer mais saúde para a pessoa ou não. Se a forma como vai ser feito esse emagrecimento, de fato vai ser algo sustentável. Né? Então, se para emagrecer você precisa se isolar do mundo, você precisa ferrar sua saúde mental em prol de um corpo mais magra, ou seja, a aceitação, como eu havia falado para ti no começo da live, cara, primeiro que você entender que seu valor não está no seu corpo. A indústria, todo mundo fala pra gente isso. Só que, quando a gente entende que o nosso valor não está no nosso corpo, a gente começa a dar uma leve pacificada com essa cobrança que a gente tem de ter um corpo perfeito e por aí vai. Né? E aí que tá. Tem alguns estudos mostrando que é possível sim a pessoa que é gorda, inclusive, ter saúde. Como que é isso, Ricardo? Se a pessoa tem uma boa relação com a comida, se a pessoa faz atividade física com frequência e de forma prazerosa e não compensatória, se a pessoa bebe de forma moderada e se a pessoa não fuma, isso já é suficiente para a pessoa ter saúde. Né? Então, tem um estudo muito bacana que mostrou justamente isso, que pessoas magras, eutróficas, junto com pessoas gordas, tendo esses comportamentos saudáveis, morrem do mesmo jeito. Então não tem interferência. O que a gente sabe que é muito mais claro é que sim, se a pessoa que é gorda não tem hábitos saudáveis, de fato ela vai ter um fator de risco maior. Então, nesse estudo em específico, mostrou, se não me engano, foi 7 vezes maior a mortalidade caso a pessoa gorda não tenha comportamentos saudáveis. E é aí que eu questiono muito essa questão da gordofobia, porque olha bem o que você trouxe com relação à academia. Quando uma pessoa gorda vai numa academia, cara, ela é fuzilada com olhares. E aí a galera vem com esse papinho de não, mas estamos preocupados com a sua saúde. Que saúde é essa? Se realmente a pessoa que é gorda deveria emagrecer, né, e deveria melhorar a alimentação e etc., e está buscando ajuda, e aí? Como é que faz? Se a pessoa não tem acesso à academia. Daí a pessoa gorda, por exemplo, vai no médico. Não tem maca. Eu já recebi relatos de pacientes que já deixaram de ir um monte de médico porque é sempre a mesma coisa. A pessoa vai buscar o médico vai falar o quê? Se a pessoa está com, sei lá, um problema na unha. Ah, não, emagrece que passa. Então todos os problemas acabam sendo solucionados com o emagrecimento. Né? Então a gente precisa questionar que emagrecer não é necessariamente saúde. Assim como engordar não necessariamente é prejuízo à saúde. Como você trouxe, uma pessoa anoréxica precisa ganhar peso. Porque o corpo dessa pessoa está clamando, está gritando, falando, meu Deus do céu, está dando muita fome, mas a pessoa está negando a própria fome. Né? Então o corpo está ali falando, cara, para de fazer isso, pelo amor de Jesus Cristo.
Faz sentido? Mas é exatamente por isso que eu te chamei aqui, como falei no início, porque eu vejo essa questão da gordofobia sendo falada, eu amo as discussões, alexandrismo, né? Ela fala, ela é Sim. muito legal, tem várias meninas maravilhosas que falam sobre isso. E eu, desde domingo, comecei a pensar e observar, Ricardo, que tem muita gente que tem comportamento anoréxico e bulímico e não se dá conta. E por que elas não são questionadas? Porque elas são magras. Elas não têm um indício. Entende o que eu tô te falando? Tipo assim, o corpo delas é o corpo. Uma menina me mandou até uma mensagem no domingo falando assim: nossa, eu dava prints no teu corpo e mandava para as minhas amigas. Então, assim, as pessoas olham aquele corpo, elas não entendem que tem uma pessoa ali por trás que está fazendo Sim. muitas coisas para ter aquele corpo. Das tripas coração, literalmente. Ela tá se matando para ter aquele corpo, né? É. Então, assim, exatamente por isso que eu acho que esse debate precisa ser aberto e a gente precisa falar sobre o assunto, porque tem muita gente em busca dessa felicidade inalcançável, que a gente acha que a gente só vai ser feliz sendo magro, né, Ricardo? E o que você falou, que quando diminui muito isso, é quando você vê que você não é só um corpo. E isso foi uma coisa que eu respondi numa outra caixinha de perguntas, que eu falei exatamente isso, que nós não somos o nosso corpo. Hoje eu sei que eu não sou o meu corpo. Então, às vezes me xingam, é horrorosa, me perguntaram, você tem hater? Eu tenho, uns me chamam de horrorosa. E eu acho engraçado. Todo mundo, você fica triste, eu falo, não, eu acho tipo Marcelo Lorenzo, meus filhos falando, horrorosa. Eu acho tipo assim, eu acho engraçado. Porque eu acho tão pequeno a pessoa me achar horrorosa ou bonita. Ou... Tipo assim, eu acho que eu quero muito mais ser uma pessoa bacana pro mundo do que ser bonita ou magra. Né? E eu acho que isso que você falou é uma coisa que faz muito sentido, assim. Foi uma coisa que me libertou. Se hoje você me perguntar, e as pessoas me perguntaram, tá, e como é que você se libertou? Com certeza me amando mais, assim. E a partir disso, descobri que não é um pão francês que vai me engordar, né, Ricardo? Não, e assim, entende? Não é nem não engordar, mas assim, não é isso que vai me deixar, tipo assim, melhor ou pior, entendeu? E deixar, por exemplo, de comer arroz branco, que eu sempre gostei, pão francês, que eu sempre gostei, não me privar mais de ser feliz, de tomar meu drink, de jantar fora. E quando parece que é uma chave, né, Ricardo? Quando você, eu não sei, você tem mais experiência muito mais que eu, mas eu entendo assim que quando você consegue girar essa chave, o mundo vira outro. É impressionante, assim. A comida, ela passa a não ter mais a importância que ela tinha, porque por mais que você comendo ou não, a comida tem uma importância absurda na sua vida. Então ela passa a não ter mais, e eu passei a comer através da fome. Então, eu tenho fome, eu como. Eu não tenho fome, eu não como. E aí que eu vou te fazer uma outra pergunta, a gente falando sobre nutricionistas, que você falou que tem uns que até pioram. Eu já passei por vários que me davam aval para emagrecer, muito. E aí eu lembro que eu sempre fui uma pessoa que comi 3 refeições ao dia, né? Eu sempre fui assim. E aí eu cheguei lá naquela ansiedade e tal, quero pegar massa muscular, 10% de gordura. E aí ela falou, tá, você tem que comer de 3 em 3 horas. Aí eu falei, mas não tenho fome de 3 em 3 horas. Não, mas tem que tal. E aí fui me obrigando a comer. Naquilo de 3 em 3 horas, eu comecei a só pensar em comida o dia inteiro. Eu pensava em comida o dia inteiro, daí eu comia a castanha, eu já ficava contando as 3 horas pra comer de novo. E assim, eu nem sabia se eu tava com fome, porque o estímulo não era meu, era externo. Alguém me mandou comer, alguém que não convive comigo, não sabe os meus horários, não entende da minha vida, me mandou comer de 3 em 3 horas. E aí, isso me deu um outro problema que estimulou a compulsão, porque daí eu fiquei pensando em comida o dia inteiro. E aí que eu te pergunto, que fizeram essa pergunta também na caixa. Como que eu descubro, né? Como que eu descubro que horas comer, o quanto comer? Existe? Você trata isso? Como que funciona? Então, a base do meu trabalho é através do comer intuitivo, né? Para quem não sabe, comer intuitivo é a gente comer a partir das demandas que o nosso corpo fala pra gente, né? Quando a gente precisa, quanto, etc. E como é que ele fala isso? A partir dos sinais de fome, saciedade e apetite, né? Então, o que você trouxe, eu escuto bastante também, né? Da pessoa já vir com histórico de, sei lá, passar em 5, 6 nutricionistas, e eu me questiono, tá,
Se a pessoa passou por 5, 6 nutricionistas e a abordagem é a mesma, será que essa abordagem está sendo de fato eficaz? Né? Então, um ponto é esse. Segundo, que é bem como você trouxe. Como é que a pessoa sabe o horário que eu vou ter fome? Ah, mas tem a fórmula. Nosso corpo, ele não é matemático. Nosso metabolismo, ele jamais será resumido numa fórmula de Bhaskara, sabe? Isso é muito absurdo a gente falar isso, né? Então, se você for parar para pensar, e até quero te questionar aqui também, tá? Como é que você sabe, Thay, que você está com sono? Eu começo a ficar cansada, o olho, bocejo, enfim, Você não, sonolenta. você não vai precisar, por exemplo, de um coach de sono, né, para falar para Não. você quando você deve, né? Da mesma forma que você sabe muito bem quando você precisa ir ao banheiro fazer o número um ou o número 2. Por que você sabe? Ué, porque eu sei, Ricardo, é óbvio, é uma coisa que meu corpo fala. Esse é o ponto, né? Então, o nosso corpo, ele tem uma sabedoria interna que fala pra gente quanto fome e quanto, aliás, quando fome e quanto saciedade. Então, a forma como eu trabalho é justamente ajudar o meu paciente a ter essa autonomia através desse autoconhecimento, né? Então, eu vou dar algumas ferramentas para a pessoa conseguir, primeiro, identificar o que a pessoa sente, né? A gente acaba não pensando, por exemplo, por que a gente come. Né? A gente come, por que você come? Sei lá, eu não sei, alguma coisa eu como. Não sei nem, às vezes não tem nem motivo, mas a gente está comendo. E a ideia é a gente fazer justamente essa questão de predominantemente eu vou comer a partir da minha fome, fome física. Então são os sinais que o meu corpo me dá, estômago roncar, estômago vazio, né? Pensei em comida, salivação, uma certa dor de cabeça, não muito. E a ideia é a gente conseguir administrar melhor o tamanho dessa fome também, para evitar chegar numa fome intensa. Então, por exemplo, vamos supor que a minha última refeição tenha sido no meu almoço, tá? Ao meio-dia. E agora são 8 horas. Se eu ficasse esse tempo todo sem me alimentar, provavelmente eu ia estar com uma fome lascada. E quando acabasse a live, eu estaria morrendo de fome. E aí, quando eu for comer, eu vou querer patrolar tudo que tiver pela frente. Então, a ideia, e a gente trabalha no consultório também, justamente formas como a gente consegue administrar melhor a nossa fome e também o que vai ser a resposta para quanto comer é a partir da nossa saciedade. Né? Então, é bem essa coisa, tá, mas por que comer intuitivo faz sentido? Pelo mesmo motivo que você não precisa, por exemplo, de alguém falando para você que hora que você deve dormir, porque o seu corpo vai te dar sinais. Da mesma forma que o seu corpo vai te dar sinais para você ir ao banheiro fazer o número 1 ou o número 2. Né? Então, fome e saciedade não estão aí por acaso. O nosso corpo ele fala pra gente, só que muitas das vezes a gente não acaba escutando o que ele fala. Né? Então é um processo realmente de autoconhecimento, de autoobservação. E, Ricardo, assim, mas esse tratamento, assim, você recebe mais pessoas em busca de emagrecimento ou de até entender, por exemplo, às vezes eu, por exemplo, não iria emagrecer, se eu vou te procurar. É para entender essa relação com a comida. Qual que é? O que você acaba recebendo mais no teu consultório? 90%, não 90 não, vamos colocar aí 80%, são pessoas que já sabem como eu trabalho, né? E geralmente, sim, a pessoa chega com uma demanda de querer emagrecer e, de novo, tá tudo bem a pessoa querer emagrecer. Quem trabalha com comer intuitivo, quem questiona a pressão estética, não é contra o emagrecimento. A gente precisa avaliar como vai ser feito isso. Né? Então, normalmente, quem me busca tem uma questão com o corpo, a gente vai também trabalhar justamente como é que é a relação que a pessoa tem com o corpo. Né? Isso tem muito a ver, como você trouxe, influência de pai e mãe, principalmente. Mães controladoras têm muito uma questão da anorexia. Né? Então, tem tanta coisa que a gente pode conversar ali no consultório que rende boas e longas conversas ali. Conversas. Eu vi ali, alguém perguntou sobre o jejum intermitente. É o que a gente estava falando, né, Ricardo? Essa questão de alguém impor para você, ou você querer seguir uma coisa que vem de fora, é muito complicado, né? Não, vamos pegar essa questão. Jejum intermitente. Tá, vamos supor, então, trazendo esse conceito do intuitivo. Se você tá com a bexiga cheia, você vai pensar assim, nossa, vou ficar 16 a 24 horas sem fazer xixi. Não faz o menor sentido. Da mesma forma funciona com a nossa alimentação, gente. O nosso corpo ele tem essa sabedoria interna e é importante a gente começar a escutar o nosso corpo. Porque só assim a gente consegue ter um peso saudável e estável. Exatamente. Essa questão. Tipo, e gera compulsão, né? Não adianta.
tudo isso é muito autoconhecimento mesmo, né, Ricardo? E aqui, ó, quer ver? Aí, doces. Saiu muito essa pergunta sobre doces. Por que as pessoas amam tanto um docinho? E Bom, como conviver com eles de forma pacífica? por vários motivos, né? O primeiro motivo é porque é bom, ponto. Né? Doce é gostoso e tá tudo bem ser gostoso, né? Tem alguns estudos mostrando aí que quando a gente come açúcar, ou fontes que tenham açúcar ali, né? Tem uma ativação cerebral onde libera bastante dopamina. E é por isso que é gostoso a gente comer doce. Né? Então tem essa explicação científica, né? Mas também é importante entender por que, que a gente está buscando doce. Né? Geralmente, quando a pessoa chega para mim e fala assim, Ricardo, meu problema é com doce. Eu como muito chocolate, eu me destrambelho ali no chocolate, nos doces, na doce de leite, etc. Beleza. É importante mesmo entender por que a pessoa está comendo. Muitas das vezes, o exagero acaba acontecendo por questões emocionais. Então, aquela coisa, pensa só, a pessoa está de jejum intermitente, tá 20 horas sem comer nada, trabalhou pra caramba, período de coronavírus, todo mundo estressado, a pessoa está estressada, cansada, com fome, é muito provável que a pessoa vai querer buscar um doce naquele momento e dar aquela acalentada naquele momento. Né? Então, eu gosto de dizer que para a gente começar a melhorar a nossa relação com os doces, é importante a gente primeiro entender por que eu estou buscando doce. Né? Então, eu vejo que é muito bacana a gente começar a se compreender e se entender. Faz sentido? Faz super. Mas, Ricardo, assim, como que eu posso diminuir o medo de comer certas comidas, assim? Porque eu acho que a gente chegou num nível que todo mundo tá muito... É um nível extremo, tipo do velado saudável, né? Que você tem que comer frango, batata doce, fruta não pode, que isso era uma outra coisa, assim, que eu sou movida a fruta e é demonizada, porque açúcar, e o açúcar é igual cocaína, e as pessoas demonizaram, juro, é uma coisa absurda, né? Porque a coitada da fruta, meu Deus, que é natural ali da plantinha, não pode mais também. Então, como que essas pessoas que estão nesse mindset de que o açúcar é um demônio, que ele acaba a nossa vida, como que eu posso mudar isso? E fazer essa transição, né? Dependendo de onde a pessoa tá, eu aconselho buscar ajuda profissional, tá? Porque é aquela coisa, a gente não sabe com quem a gente está falando, né? Sim. Então, se eu pudesse dar algumas sugestões, seriam: primeiro, é importante a pessoa entender como esse medo acaba afetando a alimentação. Às vezes a pessoa acaba comendo chocolate ou algum alimento que teoricamente não pode, daí só porque a pessoa comeu um pouco, a pessoa já entra naquele modo 880, né, de comer de uma forma excessiva por ter comido. Né? E outro ponto que é interessante, até resgatando um pouquinho que eu havia falado sobre a questão da proibição, quanto mais eu tenho que o chocolate ou que algum alimento específico é um demônio, é proibido e blá, mais eu vou inclinar e buscar aquele alimento que é proibido. Né? Então, o comer intuitivo ele é baseado em 3 pilares. Primeiro pilar, permissão incondicional para comer. Daí a pessoa escuta isso e fala, Ricardo, tá de sacanagem. Como assim permissão incondicional para comer? É óbvio que eu vou me descontrolar. O ponto é justamente esse, que a permissão incondicional para comer, ela precisa vir com uma conexão. Né? Então, que essa conexão vai vir a partir desses 2 outros pilares da alimentação intuitiva, que são atender às nossas necessidades físicas e não emocionais, e terceiro, comer em resposta aos nossos sinais de fome, saciedade e apetite. Né? Então, enquanto a gente tiver aquela maldita listinha do não pode na cabeça, ou de alguma forma tem ali não posso, você pode ter certeza, vai ser quase que impossível a pessoa ter um bom relacionamento com aquele tipo de alimento. E a permissão incondicional para comer, até gosto de dar um adendo, não é uma forma da gente falar o seguinte, vai lá, faz o que você quiser, come da forma que você acha que deve, sem qualquer tipo de critério. Não, muito pelo contrário. É justamente eu entender que eu só consigo ter um olhar mais pacífico e uma neutralidade com os alimentos se eu não julgar os alimentos. Se eu começar a julgar a salada como pode e o chocolate como não pode, obviamente eu vou querer comer, querer comer o chocolate e a salada eu não quero, porque eu tenho que comer. Né? Então, é muito importante a gente entender que a permissão incondicional para comer não é uma forma da gente não cuidar da nossa alimentação. É literalmente aquela frase do apóstolo Paulo que diz mais ou menos o seguinte,
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É basicamente isso. Não é porque eu posso comer, que eu tenho a permissão para comer, que eu tenho que comer uma Nutella agora, inclusive. Convém comer uma Nutella agora ou não? Eu tô com fome, tô com vontade para isso? Então, tudo isso a gente acaba trabalhando ali também nas nossas conversas. E, Ricardo, como que você vê essas pessoas que são influenciadores e que acabam prescrevendo as pílulas mágicas, né? Eu acho que a nossa sociedade ela é muito ela gosta de uma pílula mágica, né? A gente gosta do. O meu professor de yoga, ele fala uma frase que eu amo. Ele fala, Thay, a vida não tem atalho. E eu amo isso, porque a vida não tem atalho mesmo, né? Se você pega o atalho, ela vai te cobrar. Ela sempre te cobra. Então, o que que você pensa sobre essas pílulas que são vendidas, né? Então, assim, desde coisas emagrecedoras, milagrosas, coisas de uma hora para outra. Bom, é muito triste, né, ver que muitas pessoas buscam isso, e eu super entendo essas pessoas, que é bem o que você trouxe, as pessoas estão querendo, né, dica quente, a pílula milagrosa, aquilo que vai fazer emagrecer rápido e ter uma melhor relação com a comida, mas a gente sabe que isso não funciona. Né? Pensando no longo prazo, isso não funciona. E aí é importante a gente pensar e ter uma certa criticidade, inclusive até trazendo para o contexto de hoje. Tá todo mundo em casa, estressado, cansado, frustrado, tendo que aguentar filho gritar em casa e tendo que trabalhar ao mesmo tempo e etc. Né? Exato. E aí tem essa cobrança da gente ter que emagrecer. Aí a gente vê, inclusive não sei se chegou a ver, alguns... é patético, sério. Aqueles produtinhos tipo batom emagrecedor, sabe? Uns troços que eu falo, gente, pelo amor de Deus, não gasta seu precioso Não dinheiro tem com batom isso. emagrecedor. Eu amo o ser humano, juro. Então é isso, infelizmente, né, são pessoas que estão utilizando da oportunidade em si para tirar dinheiro dos outros. É isso que eu falo. A galera pergunta várias vezes para mim sobre muitos suplementos. Eu sempre falo, é uma merda, não funciona, não perca seu dinheiro com isso, porque realmente você só vai estar dando dinheiro para algo que não vai resolver o seu problema. Então, é basicamente isso que eu penso. Não compre. Não gaste seu dinheiro com essas porcarias. Isso é uma outra coisa. Eu tive a fase de suplementos, né? Que eu só tomava whey, era whey pra cá, whey pra lá. Só ia conseguir, a minha vida era baseada no whey. Era o whey, clara de ovo, era aquilo. E o que que você acha dos suplementos, Ricardo? O que que realmente é a verdade sobre os suplementos? Excelente. Tem alguns suplementos que sim são interessantes. O ponto é, para quem? Por exemplo, a Whey Protein é sim um suplemento interessante dependendo para quem. Né? Eu, um tempo atrás, há muito tempo atrás, na verdade, eu lembro que eu já gastava tanto dinheiro com Whey Protein, eu falava, caraca, velho, eu não precisava de Whey Protein porque toda a fonte proteica eu conseguiria a partir da minha alimentação. Né? Então, se eu tinha uma alimentação onde eu tinha ovo, frango, carne, arroz com feijão, se for veganos, por exemplo, não precisa, a depender do contexto da pessoa, para que você vai gastar dinheiro com isso? É um bom suplemento? É interessante. Só que a Whey Protein, no caso dela, ela é uma forma de praticidade. Né? Então, eu vejo basicamente dessa forma. Não faz milagre, não faz você ganhar massa magra de uma forma miraculosa. Né? Então, a Whey Protein é interessante em alguns casos. Cafeína pode ser interessante. Eu prefiro, por exemplo, tomar café. Na verdade, assim, eu penso sempre o seguinte. Primeiro, vamos na alimentação. Se a gente não conseguir o que a gente precisa na alimentação, aí sim a gente vai nos suplementos. Mas são muito poucos aqueles que realmente fazem sentido. Uma que a galera adora comprar e eu vejo e falo, nossa, pra quê, gente? É o tal do termogênico. Né? Então, o termogênico Eu não amo. vai Ah, já tomei colaborar, por muito, não exemplo. fala dele, que eu já Eu tomei muito, também, já dei muito eu dinheiro por também. aí. Eu também. Né? E o ponto é esse, sabe? Que são suplementos que a gente deposita tanta credibilidade, tanta confiança, achando que, nossa, mas é esse pote aqui desse suplemento que vai ser o show de bola. E não. O que vai fazer realmente sentido nessa questão é a pessoa ver como é que anda a relação que ela tem com a comida. Enquanto a gente não melhorar a nossa relação com a comida, cara, pode esquecer. Não vai rolar, não. Cara, que loucura. Deixa eu ver aqui o que mais perguntaram. É,
Tudo é muito envoltório. Por que mantemos... por que nós não mantemos nossos novos hábitos Perguntaram alimentares? aqui. Shakes também. Shake também é a mesma porcaria. Essas marcas aí, cai Shake. fora. Cai fora, cai Já fora. vivi a base de shake também. Eu passei por todas as fases, saiba. Era o shake... Creatina também é bom, tô vendo aqui. Aí tem o lugar do shake que é com várias coisas crocantes. Eu ia, que parecia um milkshake, eu ia, adorava, encontrava as amigas. Mas, Ricardo, essa é a questão. Eu adoro quando você fala. Se dieta desse certo, tava todo mundo no peso que quer, né? Sim, é aquela coisa, gente, é patético. Você ir ao nutricionista para ouvir que você tem que comer mais frutas, verduras e legumes e reduzir o seu consumo de açúcar e gordura. Quem é que não sabe disso, gente? Você pagar, sei lá, 300, 400, 500, sei lá, na consulta com o seu nutricionista para ouvir isso, cara, não, sabe? Não rola. Não, é uma loucura. Porque, tem alguém perguntando glutamina e low carb, a gente já falou. É que assim, por que eu sempre gostei de seguir o Ricardo? Porque eu tenho vida social agora, né? Eu tenho uma vida... eu acho que quando o Ricardo fala sobre não ter restrições, que tem muita gente que gosta do low carb, gosta do intermitente, enfim... Mas eu acho que isso, na sociedade, conviver em sociedade fazendo esse tipo de dieta é muito complicado, né? É o que você falou, tem um contexto de sociedade, né? E assim, o que adianta você ter 10% de gordura e, tipo, não tá socializando com as pessoas, você não tá saindo jantar com seus amigos por prazer? Eu sei que Ricardo, se alguém me convidasse para jantar, segunda-feira, na sexta, eu passava a semana sofrendo. Porque eu falava assim, o que eu vou comer antes? O que vai ter e o que vai ter lá? Não, então eu vou levar uma castanha para comer no banheiro. Então eu vou... Então assim, o problema da dieta é esse, é que você começa a entrar na noia e você começa a perder... Você fica chato, né? Você fica chato. O problema é isso, sabe? Quando a alimentação e o seu corpo é aquilo que é mais importante na sua vida, cara, tem alguma coisa de errado. Não é normal a gente dar tanto peso para isso. Sabe? Isso. É exatamente isso, Ricardo. E assim, eu paro para pensar, o que é mais triste é que assim, 99% das pessoas que eu conheço não conseguem, assim, sempre tiveram alguma coisa com a comida, sabe? Porque é isso, a comida ela sempre ela é muito importante na nossa vida, tipo, demais. Né? A gente deveria comer para viver e, obviamente, com prazer. Mas isso, por exemplo, que é o que eu te falei de comer de 3 em 3 horas. Eu ficava pensando em comida o dia inteiro. Aí eu levo a comida inteira na bolsa. Daí você só fica pensando, o que eu vou comer o dia inteiro? Aí você acorda pensando que você vai comer o dia inteiro. Marmitas. Você acorda pensando que você vai comer o dia inteiro. Cara, aquilo não deveria ser a tua prioridade. Você tinha que estar com prioridade para outras coisas, entendeu? Aí é aquilo. Puxa, eu saí para trabalhar. Não deu. Vou comer um PF aqui. Tá ótimo. Come o PF que dá. O arroz, o feijão, a carne. Então, essas coisas que a gente consegue adaptar. Comer bem, que é o que você falou, variado. Mas não precisa viver do frango grelhado e da salada e da batata doce, porque isso não é saudável. E visto como saudável, né? Eu gosto de pensar em alimentação possível, sabe? Eu gosto bastante também de questionar bastante essas ideias de alimentação perfeita, diga-se de passagem, ortoréxicas, que, gente, não tem nada de saudável, né? A gente precisa lembrar que comida não serve apenas para abastecer o nosso corpo. O nosso corpo ele não é uma máquina. A gente come para socializar, para celebrar, por questões psicológicas, por questões físicas, sim, que é importante. Só que o problema é isso, né? Que a dieta só olha apenas para esse viés, apenas para a questão nutricional. Então, eu estou comendo apenas pelas calorias, pelos macro e micronutrientes, que sim são importantes, ok, mas a gente come por diversos outros motivos, sabe? Quando a gente só olha para isso, quando a gente olha para a comida e, tipo, estou olhando para o macarrão e automaticamente vem carboidrato, ai, que triste, cara. Sinceramente, eu acho isso muito triste. Porque o macarrão deveria ser, nossa, que gostoso, nossa, isso faz lembrar da minha avó, sabe? Eu tenho alguma carga simbólica naquele contexto. Então, é fundamental a gente entender que comida não serve apenas para abastecer o nosso corpo. Perguntaram ali o que seria uma alimentação possível. Boa. Isso varia em resposta aos seus sinais de fome, saciedade e apetite. É interessante a pessoa comer de uma forma variada, então comer de tudo, mas não tudo. O quê?
Depende muito do contexto da pessoa, de onde a pessoa está, o que a pessoa gosta. Então, por isso que eu aconselho. Se você está tendo dificuldade em ter um bom relacionamento com a comida, busque um nutricionista que trabalhe com essa abordagem diferente que pode te ajudar. Ricardo, estamos falando ali água com limão, que todo mundo indica, é limão com cúrcuma, é limão com muitas coisas. Na minha época, água com limão era limonada, cara. Que absurdo isso. Então, Água com limão era limonada. É a gourmetização da limonada. Agora é água com limão. é Mas aquela coisa. funciona o limão com cúrcuma, o limão com isso, com aquilo. Assim, vai fazer mal tomar água mais limão? Não. É bom? É bom. Cúrcuma é bom? Sim. Mas por que você não tempera, então, o seu frango, a carne ou o que você for comer com a cúrcuma, do que ficar, de novo, buscando certas respostas miraculosas, achando que, mas é por conta dessa água com limão que eu vou estar imune ao Covid, por exemplo. Spoiler, você não vai estar. Fica em casa, lava a mão, fica em isolamento social e por aí vai. Né? Então, de novo, é muito essa ideia de que os alimentos têm superpoderes, e não tem. Não existe alimento que vai te fazer mal ou engordar. O que vai fazer diferença é a quantidade, frequência e contexto que a pessoa acaba comendo aquele alimento. Ricardo, quando você. Eu acho que eu já li em algum lugar, me corrija se eu não tô doida, mas que você falou que no início, quando você entrou na nutrição, você tinha uma outra cabeça, completamente diferente da que você tem hoje. Total. E o Total. que você foi percebendo que você mudou? Porque, assim, a maioria das pessoas continua com a cabeça que fez a faculdade, que é comer de 3 em 3 horas, isso tudo vai contra o que a gente hoje, o mundo inteiro fala que é o autoconhecimento, né? Então, assim, a alimentação é mais um passo sobre isso. Então, em que momento que a tua chave virou assim? Por que ela virou? Então, começou a virar quando eu estava na faculdade e foi na época justamente que eu estava ortoréxico e também com vigorexia. Então, a minha relação com a comida era literalmente muito caótica, sabe? Eu comia muito correto, com milhões de aspas aqui, tá? Então, eu lembro que eu fiquei quase que 1 ano sem colocar um doce na boca. E eu amo doce. Eu lembro que minha avó trazia pão caseiro, que ela tem costume de fazer toda sexta-feira, para todos os netos e filhos. Eu já vi post do pão caseiro. Então, você adora aquele jogar pão na nossa ali. cara que eu sempre quis comer. Aquele pão ali. Toda sexta-feira minha avó chegava e trazia o pão e geralmente eu falava o quê? Não, isso aqui é veneno. Então eu fico pensando como é que a minha avó se sentiria todas as vezes que o neto estava negando não o pão, também o pão, mas o carinho, o amor, a ternura que aquele pão representava naquele momento. Né? Então, eu passei por um momento de muita dificuldade com a minha relação com a comida e também com o meu corpo, né? Mas a chave começou a virar quando eu estava na faculdade, foi no segundo semestre, uma professora que ela trabalhava também com abordagem comportamental, que é com que eu trabalho, e ela mostrou um vídeo da Sophie Deran, chamado O Peso das Dietas. Inclusive, fica a recomendação aí, TED Talk no YouTube, Peso das Dietas. Vou ver, que bacana. É No muito YouTube, bacana. tá. E aí a Sophie, que é uma nutricionista, ela é francesa, foi aos Estados Unidos estudar, se não me engano, e ela começou a ver que era muito diferente o padrão alimentar da galera dos Estados Unidos, porque até então ela tinha muito costume de comer pão caseiro com manteiga, e era super gostoso, e ela adorava, e quando ela chegou nos Estados Unidos tinha muito pode, não pode, low fat, low carb, etc. E até a água, quando ela ia comprar, tinha lá low fat, né, sem glúten, e é uma coisa óbvia que não tem, mas o foco é tão intenso, né, nessa questão da caloria e do nutriente, que quando ela começou a falar aquilo, eu falei, caralho, ela tá falando de mim, mano. Eu passava muito tempo no supermercado porque eu ficava lendo o rótulo de uma forma bem obsessiva, porque não poderia ter açúcar e nada. Então, tamo junto, né? E aí foi um momento que eu comecei a falar, caraca, isso aqui não tá certo. Tem alguma coisa de errado comigo que não é normal, dá tanta importância assim para minha relação com a comida e também com o meu corpo. E a partir daí que eu comecei a estudar mais sobre abordagem comportamental, que quando eu conheci o comer intuitivo, quando eu comecei a estudar sobre feminismo, etc., foi eureka, sabe? Então foi nesses momentos, e foi um processo mesmo, de eu melhorar muito a minha relação com a comida e também com o corpo. E assim, Ricardo,
eu não sei, o meu caminho foi muito de busca de informação, né? Que é isso que você está falando. E quando você está nisso, você não enxerga que você está nisso, que é igual você, né? O teu start foi vendo um TED ali, né, um filme, e que o meu foi lendo que, por exemplo, bulimia era você querer comer e você ir correr depois da esteira, você querer eliminar aquilo enfim, com a atividade física, né? Então, assim, o que que você fala, de que forma que a gente pode, enfim, melhorar isso e chegar nesse clique aí que a gente acabou conseguindo ter, né? Mas o que você fala para as pessoas, para os pacientes, como ter esse clique o mais rápido possível, né? Porque assim... Então, o primeiro passo para a gente mudar qualquer coisa é ter consciência daquilo que está acontecendo. Que foi justamente o que aconteceu comigo. Eu só mudei a minha relação com a comida e saí da ortorexia quando eu comecei a entender que eu estava doente, né, que não estava nada bem. E aí é importante, talvez, a gente começar por aí. Né? Então, o Instagram, inclusive, por mais que tenha muitos perfis tóxicos aí que a gente vê, como você trouxe, né, de endossar comportamentos nada saudáveis, tem muita gente boa também, né, que trabalha com nutrição, né, que fala e questiona bastante sobre essa questão do corpo. Então, eu vejo que uma das formas de a gente começar a mudar a nossa relação com a comida e com o corpo é procurar ler e ver pessoas que tenham corpos próximos da gente, que de alguma forma a gente se identifique com a pessoa, e não daquela vida perfeita que é vendida, né, da pessoa acordar às 5 horas da manhã e a blogueira já tomou o chazinho dela, e já fez a meditação, e já trabalhou, e já está milionária, e por aí vai. Né? Então, eu acho que é importante a gente começar, talvez por aí, sabe? Seguindo pessoas que, de alguma forma, podem ajudar e falam bastante sobre saúde mental, né? E, de novo, se você que está me escutando percebeu que alguma coisa não está certa com a sua alimentação e com a sua relação com o corpo, e se você sente que você não dá conta, busque ajuda. O profissional vai estar ali para te escutar, para entender todo o seu contexto por trás, para poder te ajudar da melhor forma. Né? Então, se eu pudesse dar a sugestão, justamente isso. Primeiro, busque ajuda se você vê que não está dando conta, e procure seguir pessoas que te representem e que os posts da pessoa façam sentido. Exatamente. Eu sempre falo assim, e eu acho que isso está muito em voga agora, né, Ricardo? De você... o peso que você... do teu follow, né? Então, assim, para quem que você está dando voz, né? A gente tem que fazer uma limpa ali no nosso Insta e entender o que essa pessoa está falando para mim. Eu acho que a gente passou e tem que passar, né? Acho que o passou no passado ainda não. Acho que está passando no gerúndio aqui por uma fase de entender que a gente quer gente que pense, que fale, né? Eu acho muito complicado porque a gente logo agora dava follow em pessoas que não tinham nada para falar, elas não tinham discurso, elas só tinham o look do dia, elas só tinham o corpo perfeito, a barriga tanquinho, e eu realmente espero que futuramente a gente dê muita risada disso e fale, gente, a gente dava follow numa pessoa porque ela tinha six-pack. Tipo assim, what? Né? É um absurdo, né? Eu já acho muito engraçado, porque eu já dei follow em várias pessoas só pra ver a barriga tanquinho e assim. Ai, que vergonha disso, eu não vou pro céu, Ricardo. Ricardo, tá encerrando já aqui, tá no final. Eu preciso encerrar em um pouquinho. Quero dizer que eu vi teu podcast. Que Biscoito ou bom. Bolacha. Quem não sabe, ele tem um podcast maravilhoso. Eu queria que você encerrasse cantando a música do Biscoito ou Bolacha. Aí não, aqui é vergonha. Não, 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 não. Cara, se quiser, vai lá ouvir. Ei, por favor, gente, vão ouvir a música da Biscoito ou Bolacha. Juro, ficou na minha cabeça. Eu amei muito. E eu acho que ela fala tudo o que a gente precisa ouvir de uma forma leve, bem-humorada. Eu quero te agradecer muito, Ricardo, por você ser uma pessoa... Eu acho que tem gente que pode ser de uma vertente ou de outra, mas a sua vertente fez muito verdade para mim. Quero te agradecer. Você me ajudou muito a eu me curar de uma doença muito triste, de eu me aceitar, de eu entender que o pão francês não vai me assassinar, que as coisas podem ser muito mais leves do que elas realmente são. Assim. Eu queria muito te agradecer. Poxa, fico muito feliz de verdade. A gente
posta aqui nas redes sociais e não faz ideia quem está lendo, e escutar relatos como o seu realmente enche meu coração de muita alegria. Então, agradeço aqui pelo Que bom. espaço e vamos fazer outra live. Gostei Vamos, demais espero que disso. todo mundo tenha gostado e tenha levado uma coisa boa para si. Vou encerrar Sim. aqui, porque senão não consigo salvar. Beijo, Um beijo. Tchau, tchau. tchau, obrigada.